Shalom Aleichem. Estamos de volta, meus irmãos, para continuarmos, naquela sequência de estudos sobre os rudimentos da doutrina. Hoje nós vamos estar falando sobre algo que seria rudimentar, porque se nós dizemos que servimos a um Deus, nós temos que saber a qual. No nosso caso, servimos a quem? Ao Deus único, ao Deus bíblico, ao Deus de Israel, a Yahvé. Quando nós falamos que existe um Redentor, que existe aquele que morreu e deu seu sangue pela nossa vida, nós também temos que ter a convicção de quem é esse Redentor. Porque nós estamos observando, e não é de hoje, nós vamos entender isso, que existe, por incrível que pareça, os homens não sabem exatamente quem foi Yehoshua HaMashiach, ou, como a cristandade diz, o Jesus Cristo. Vocês podem achar que eu estou maluco, mas não, mas é verdade. Porque vamos pensar um pouquinho. Nós temos aqueles que dizem que Yehoshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, na verdade o Jesus da cristandade, dizem que ele é uma parte de um Deus trino, dizem que ele nasceu por obra do Espírito Santo numa virgem, que ele é 100% homem, 100% o pai dele é o próprio Yahvé, Elohim, e que ele existe desde a fundação, ou antes da fundação, porque ele é o próprio Pai. Existem outros que dizem que ele existe desde a fundação, mas que ele não é o próprio Pai, que ele é um arcanjo, que ele é um anjo, o anjo do Senhor, enfim. Existem outros que dizem que não, que Yahvé e Yeshua, isso muitos dos, vamos dizer, messiânicos e algumas da cristandade também, que dizem que o Pai e o Filho são um. O Filho é uma manifestação do Pai. E existem aqueles que dizem que Yehoshua passou a existir como ser humano, como pessoa, como um ser, a partir de seu nascimento, sendo filho de Maria. Então nós vemos que hoje existe essa confusão. Nós observamos que tudo, embora a gente vá se distanciando de Babilônia, cada dia mais, graças a Hashem, nós percebemos que ainda existem lacunas a serem preenchidas, e nós percebemos que existe muita distorção, que ainda é por causa daquilo que a Igreja Romana criou, daquilo que é dito no tal do Credo Apostólico, onde diz
nascido de Maria Virgem, 100% homem, 100% Deus, e por aí vai. E isso fica grudado em nossa mente, né? As pessoas, na grande maioria, têm isso como certo, como eu já tive, né? E às vezes passam a vida inteira e nunca descobrem que isso é um engodo. E que para que esse engodo funcionasse, muitos textos bíblicos foram modificados, né, pelos romanos. Alguns da Antiga Aliança, pelos próprios judeus helenistas, né? Então, nós temos que entender isso. Agora, o mais incrível é que nós vemos que isso já existia desde o primeiro século. E é por aí que nós vamos começar o nosso estudo, né, de hoje. Nós vamos estar falando a respeito daquela pergunta que Hamashia fez para os seus apóstolos, né, os discípulos mais próximos, quando ele disse: quem diz os homens que eu sou? E pelas respostas nós já podemos entender que desde aquela época, desde ele estar aqui ainda em vida na Terra, já não se sabia realmente quem ele era. Então eu peço que peguem seus exemplares da palavra para que possam estar acompanhando aquilo que nós vamos estar lendo. Esse estudo com certeza nós vamos dividir em umas 4, 5 partes, porque ele é longo e eu quero fazer estudos mais curtos, porque eu sei que assim como leituras longas, vídeos longos também não são muito populares, né? As pessoas não têm a sede, né, tão grande quanto deveriam com respeito, com relação ao conhecimento, à busca, ao descobrimento de verdades, né? Elas acham meio enfadonho. Então eu sempre vou procurar fazer o mais curto possível e dividir então esse estudo, quem diz os homens que eu sou, em algumas partes. Como nós pudemos ler os versículos anteriores, né, encontrados no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, né, nós vemos que o povo realmente não sabia quem era Hamashia. Ao ser perguntado aos discípulos, né, aos apóstolos, então Pedro disse que Hamashia, que ele era Hamashia, ou seja, o Messias, né?
E o próprio Mahamashia responde a ele então que quem tinha revelado aquilo a ele não era a carne. Ou seja, não era um conhecimento que ele tinha obtido por si próprio, mas sim que tinha sido revelado pelo Pai, por intermédio do quê? Do Espírito. Foi uma revelação. Porque ninguém estava entendendo quem ele era, nem os apóstolos. Nós sabemos que, inclusive, o próprio Yehoshua diz para Pedro que quando ele se convertesse, que ele cuidasse dos irmãos. Não é? Nós sabemos que eles tiveram que esperar em Jerusalém, como nós vemos lá em Atos 1, no capítulo 1, até que houvesse, né, o que houve em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito de santidade de Yahvé sobre eles, para que abrisse os olhos deles e eles começassem a entender o que o Mashiach tinha realmente ensinado a eles. Então imagina o povo, né? Então os diziam, falaram que até Jeremias, né? Falaram Elias, um dos profetas, João Batista que ressuscitou, enfim, não sabiam. Mas por incrível que pareça, 2000 anos depois, nós continuamos nessa confusão. As pessoas continuam a não saber realmente quem é o Mashiach. Sabe, você pode chegar aí e fazer um curso de teologia, eles vão lhe ensinar, mas o que eles vão te ensinar é aquilo que estava no credo apostólico. Sabe, pode dizer que você é protestante, que você, sabe, é reformista, é o que você quiser. Vocês repetem o credo apostólico na totalidade. Porque vamos dizer assim, quem não é trinitariano, vamos supor, a pessoa diz, não sou trinitariano porque a Trindade é uma invenção da Igreja Romana e bababá, e Constantino, e claro, e está na história, dá pra gente ver, né, que por exemplo levou séculos e séculos depois da morte do Mashiach para que até o Espírito Santo se tornasse uma pessoa, né? Então é mais fácil, né, a gente descobrir a questão da Trindade. Agora, as pessoas não conseguem enxergar que quando elas se transformam, vamos supor, deixaram de ser trinitarianas, mas aí elas dizem que não são trinitarianas, mas continuam colocando que o Mashiach é pré-existente. No caso, eu fui ancião testemunho de Jeová, eu ensinei durante muitos anos, né, que na verdade o Mashiach foi a primeira criação de Yahvé, antes de toda a criação, e que ele era o arcanjo Miguel. Eu nunca entendi muito bem isso, mas acontece que a gente vai estudando pelos livros e as coisas e você acaba acostumando com a ideia e acaba crendo dessa forma. Anos depois, 9 anos depois, quando eu saí daquela denominação protestante, estudando, eu percebi que era impossível que o Mashiach fosse o arcanjo Miguel. E com o passar do tempo, estudando e tal, então cheguei até a pensar, né, na dualidade, ou seja, na unicidade entre Yahvé e Yehoshua. Por quê? Porque aquela questão dele ser a primeira criação, dele estar desde o início, antes da criação, etc, etc, ao lado do Criador, aquela coisa da encarnação do Verbo, né, ainda estava aqui. Porque quando nós lemos em Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu, a gente acha que sair dela é simplesmente sair das religiões, da cristandade, do judaísmo, etc. Não. Porque nós temos que sair dela também de mente.
Não é só nós começarmos a entender de outra forma. Nós temos que ver tudo aquilo que engloba a marca da besta. Tudo aquilo que é o plano de Satanás para iludir todas as pessoas no mundo. Mas isso é a continuação desse estudo, né? Nós vamos continuar falando aqui com respeito ao que eles achavam que era o Mashiach no primeiro século. Com a leitura desses textos, né, que nós vimos agora, nós podemos perceber que realmente a população de Israel, né, de Jerusalém, etc., eles encaravam o Messias, né, ou seja, o Hamashiach, o Yehoshua, como um profeta, correto? Agora, nós temos que entender uma coisa, né, que o próprio Yehoshua nunca atribuiu a si próprio esse título de profeta. Não encontramos isso na palavra de Yahvé. Ele nunca assumiu ser um profeta. Ele se dizia filho de Deus, ele se dizia filho do homem, ele se dizia rei dos judeus e ele se dizia filho de Deus. Mas o povo o via como um profeta, porque das figuras, né, do israelismo, da palavra, das figuras conhecidas, né, dos tipos conhecidos pelo povo israelita, ele se assemelhava mais a um profeta, né, porque ele falava com autoridade, porque ele demonstrava muitos sinais, curas, enfim, proporcionou muitos milagres entre o povo, né? Então eles o viam realmente como um profeta. Só que nós temos que entender o seguinte, que o próprio Mashiach disse que o último profeta foi João Batista. Estão lembrados disso? Vamos ler mais alguns textos.
אחד יש תא אחת שלו שתסגור איתו מעגל. לכל אחת יש תא אחד שלה שיבוא ויפול בגורל. כמו בגד לגוף, כמו אוויר לנשימה, ובתוך הטירוף הם מוצאים נחמה. ואת הנשמה המתוקה שלי, היחידה שמדליקה אותי, ואיתך אני כל העולם, ואיתך אני כל היקום. בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. לכל אחד יש את החלום שלו שנדמה והנה הוא קרב. לכל אחת יש את החלום שלה שיבוא ויסיר את הלב. כמו מים לצמא ולייאוש התקווה, ובים של קרירות יש lהם אהבה. Bom, como pudemos ler, né, nos textos anteriores, nós pudemos verificar que não só, né, a Hamashia chamava João Batista, né, como o maior entre os nascidos de mulher, né, mas também que João Batista reconheceu a Hamashia, né, a Yehoshua, como sendo aquele que viria após ele, aquele que ele veio para anunciar, né. É interessante notar que ele dizia que ele não podia nem sequer atar ou desatar as sandálias, né, daquele que viria. E ele identifica Yehoshua como aquele que viria, né. Ele diz: eu sou o precursor. Ele mesmo diz isso. Bom, como eu disse, eu vou fazer em várias partes, né. Pode ser que você, irmão, você, irmã, não estejam ainda entendendo bem aonde nós vamos chegar, mas é um estudo longo realmente, e eu pretendo fazê-lo assim, bem explicadinho, com muito texto bíblico, para que você possa compreender realmente o que estamos dizendo, né? Para que não venha dizer, são malucos, né? Não, para que escute cada pedacinho. E eu peço a você que está nos assistindo, que está nos escutando, que acompanhe esses vídeos, mesmo que inicialmente você possa ficar chocado com alguma coisa. Escute até o fim, examine na tua própria versão da palavra de Yahvé e dê a chance do Espírito de Santidade de Yahvé agir dentro de você, dentro de sua mente. Eu peço isso quase como um favor a você. Eu não quero ser dono da verdade, não quero que você acredite em algo porque eu acredito, mas eu estou aqui na figura de um ministro de Yahvé, e o ministro faz o que? Ele ministra, ele traz alimento espiritual para as verdadeiras ovelhas. Então eu me sinto na obrigação de demonstrar isso que nós iniciamos hoje para todos aqueles que quiserem realmente conhecer e saber quem é o Senhor das nossas vidas, quem é o Senhor que nos salvará, quem é o Senhor Yehoshua HaMashiach. Eu espero que a paz de Yehoshua HaMashiach esteja sobre ti, como também espero que Yahvé o abençoe e guarde. Shalom.
Thank you.